Olá pessoal, aqui é Lily Angel. Hoje eu quero compartilhar o meu processo criativo com vocês. Como a música é a minha área, eu vou falar sobre processo criativo, como que ele se comporta na composição, especialmente na minha última composição. Eu tenho um banco de ideias e toda vez que vem uma inspiração, eu gravo ou escrevo para elaborar mais tarde. Então, nesse momento que eu estou falando aqui com vocês, eu tenho um grande acúmulo de ideias para serem elaboradas. Então, hoje, o que foi que eu fiz? Eu fui nesse acervo, ouvi as minhas ideias melódicas, tinha algumas ideias parecidas e aí muitas vezes isso acontece, eu acabo agrupando ideias que podem conversar entre si. E quando acontece esse caso, assim, de ter duas ideias muito parecidas, às vezes a gente precisa fazer alguns ajustes, né, algumas lapidações. Então, uma podia ser uma introdução, a outra podia ser, né, um desenvolvimento. E aí o que eu fiz? Eu fui e construí uma conclusão, né? A letra estava mais ou menos encaminhada. Uma das ideias, por exemplo, era só uma melodia, um vocalize. E a outra ideia já tinha uma letra. Então, fazendo a adaptação, né, os ajustes que a letra precisava, depois eu coloquei um acompanhamento harmônico, né, com piano na música, gravei, escrevi, salvei, e aí eu senti que a música estava redondinha, estava pronta, uma composição pronta. Depois de feito, então, não parecia tão difícil, porque é interessante, por que a gente procrastina, né? Por que muitas vezes a gente deixa para depois uma ideia incrível, uma inspiração que vem? Era só um medo bobo que vai sendo diminuído, né? Esse medo, ele parece grande, depois ele vai ficando pequeno conforme a gente vai vendo a criação tomando forma. Algumas vezes vem uma inspiração, por exemplo, quando eu estou dirigindo, ou quando eu estou tomando banho, ou quando eu estou quase acordando. São momentos que eu percebo que são recorrentes para mim e eu já conversei com outros artistas, criadores, eles também sentem coisas parecidas, algo parecido. Então, sempre que vem esse tipo de insight, eu gravo, eu escrevo, porque ali no banho ou quando você está dirigindo, você não pode exatamente parar tudo e elaborar uma canção. Mas é importante fazer o registro dela para você não esquecer, né? E outra coisa que eu sinto que é muito importante é sim bloquear um momento na agenda para você elaborar, para que eu possa elaborar aquela ideia inicial e aí sim ela ir tomando forma, ela ir amadurecendo. Outras vezes eu tinha o início de uma composição a partir de uma improvisação. Então eu vou tocando ali um encadeamento de acordes, criando melodias aleatórias e sob essa base harmônica eu vou criando uma letra ou um banco de ideias, né? Ou um direcionamento de ideias. Durante muitos anos eu fazia isso com as melissas, né? Era o nosso processo criativo, foi muito baseado em improvisação e o famoso toró de ideias, criando melodias aleatórias e elaborando, né, refinando até que ela chegasse numa música pronta. Quando eu tô nesse momento, que ele é muito meditativo e também pode ser catártico, eu gosto de gravar tudo. Aí normalmente as gravações são longas, né, chegam a durar 1 hora de gravação, 40, 50 minutos, e depois eu ouço tudo passando um pente fino. E ali eu vou selecionando as ideias que fazem mais sentido, ou que eu gosto mais. O próximo passo acaba sendo parecido com o anterior, né? Eu vou elaborar a ideia e a partir daquela ideia inicial eu vou estruturando a composição até ela ficar, até a música ficar pronta. O que você costuma criar? Você gosta de escrever poesia, gosta de criar um jantar, uma comida, uma refeição, ou uma coreografia, uma dança? Tente lembrar como é que foi o seu processo criativo, como é que você fez, né? Esse processo que eu estou descrevendo aqui pode ser que seja comum para muitas pessoas, mas talvez você tenha o seu processo e ele seja único, e ele seja do seu jeito, né? Semana que vem eu gostaria de falar um pouco mais sobre inspiração, de onde vem a inspiração. E se lá dentro, né, se a sua voz interior pedir um pouco mais sobre esse assunto, saiba que então nesse caminho a gente vai trilhar eles juntos. E não precisa terminar por aqui, tá? Eu te convido a explorar novas possibilidades junto comigo, através de uma aula de canto, para você soltar a sua voz, soltar a sua essência sonora, o seu timbre, ou com os atendimentos de tarô, runas, mapa astral, onde a gente mergulha nas histórias, nos símbolos, naquilo que o universo, né, guarda para você. E se você quiser
apoiar o meu trabalho, para que a gente consiga dar continuidade para esses encontros criativos e mágicos, para que eu consiga pegar todas essas ideias acumuladas e transformar em músicas e composições para compartilhar com você e com mais pessoas, venha fazer parte do nosso Apoia-se. Eu vou deixar as informações aqui na legenda desse vídeo, no link também da descrição, e aí é só você me procurar e a gente conversa, tá bom? Até a próxima inspiração!